não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, isso quer dizer que o nível de exigência já baixou. E ele baixou, inclusive, porque você não tem mais medida de referência. Você não tem mais a medida da grandeza relativa dos personagens. Não é isso? E quando você vê, o simples acesso de personagens como Dilma e Lula à presidência da República já é isto. Se você fizer uma entrevista com a Dilma Rousseff para ela ser gerente de supermercado, você vai ficar em dúvida. Assim, ela fala, pô, mas essa mulher não sabe completar uma frase, meu Deus do céu, se tiver que dar uma explicação para o freguês, ela não sabe. Né? Agora, você aceita essa mulher na presidência da República. O Lula, ele fez vários discursos confessando sacanagem que ele fez. Ele disse que ele ia para o exterior e falsificava as estatísticas, por exemplo, sobre criminalidade, sobre meninos de rua, etc, etc. Aumentava tudo. Ele confessou isso aí. Quer dizer, depois do cara confessar, você ainda vota nele. É? Isso quer dizer que o pessoal perdeu a capacidade de avaliar. E essa avaliação, você está lidando com assuntos humanos, a avaliação nunca é exata, mas algum senso das proporções você tem que ter. Na hora que você perdeu o senso das proporções, você perdeu a capacidade de fazer equação. O que é uma equação? É uma proporção. A sobre B igual a x sobre y. 1 sobre 2 é igual a 4 sobre 8. Então, se perde o senso das proporções, você não sabe fazer equação. Se não sabe fazer equação, você não sabe fazer um silogismo. E se você não sabe fazer um silogismo, você não consegue raciocinar. E quando chega um sujeito e faz um brutal erro de lógica na sua frente, você não percebe. Então, é difícil saber aí quem são os espertos e quem são os otários, porque os espertos também são otários de si mesmos. A gente vê, por exemplo, se você comparar, vamos dizer, a reação do pessoal da esquerda agora a campanha anti-Dilma, com a reação que eles tiveram em 1964, com um problema de muito maior gravidade, que foi assim, em 1964 estava também o país inteiro contra eles estavam em muita minoria. No Congresso eles não tinham 10% de apoio, o Congresso inteirinho contra eles, Congresso, Força Armada, mídia inteira, a Igreja Católica inteira, todo mundo contra eles, e eles caíram do burro e reagiram de uma maneira extremamente inteligente, quer dizer, deram, como dizia Lênin, um passo para trás para dar dois para frente. O passo para trás levou pelo menos 4 anos, porque eles começaram a reexaminar as coisas e só tinham uma estratégia nova em 1968. Quando a guerrilha começou para valer, foi em 68. Tinha só um ensaio geral. Né? E mais ainda, eles foram espertos o suficiente para ter não uma estratégia, porém duas, que é uma coisa básica. Né? Eles lançaram as guerrilhas e lançaram a operação da Revolução Cultural ao mesmo tempo. Claro que a guerrilha chamou mais atenção, o governo não prestou atenção na Revolução Cultural, e a Revolução Cultural foi que acabou ocupando todo o espaço, enquanto os guerrilheiros morriam, usados como boi de piranha. Então, essa capacidade de você lidar com uma estratégia dupla, essa é uma característica do movimento revolucionário, desde que ele existe. E
a capacidade de jogar sempre com partidos legais e uma fração clandestina, isto foi decidido, vamos dizer, na fundação do Comintern, em 1920, já decidiram que todos os partidos comunistas tinham que ter a fração clandestina. De maneira que, se a situação engrossa, todos vão para a clandestinidade, todo mundo desaparece e continua fazendo o trabalho discreto. A situação melhorou, uma parte vai para a atuação pública e uma parte continua na clandestinidade. Então, como eu perdi o contato com essa gente há muito tempo, eu não sei quem está na clandestinidade. Então, certamente você tem agentes de extrema importância que estão na clandestinidade e que publicamente ninguém conhece. Isso é necessariamente assim. Todo partido comunista é assim. E o PT não é diferente, o PSOL não é diferente, o PSTU não é diferente. Então, e esse pessoal todo da direita conservadora, vocês já tentaram investigar isso? Quem são os verdadeiros cérebros da coisa? Você não tem a menor ideia. Né? Você acredita que o PT é o Lula, que é a Dilma. Né? Outro exemplo, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, em 1993, ele tinha um serviço de informações, serviço de inteligência montado dentro do PT. Maior e mais eficiente do que os serviços de inteligência federais. Em 93. Eu investiguei isso pessoalmente. Entrevistei informantes que trabalhavam para isso. E estava tudo reunido na casa do Zé Dirceu em 4 computadores. O que estava escrito lá? Que informações eles tinham? Até hoje ninguém foi averiguar isso aí. Então, quer dizer, o Brasil é o Sun Tzu ao contrário. Não conheça o seu inimigo. Não quero saber e eu não quero vê-la. Então, é de ficar absolutamente consternado. Entendeu? No tempo que eu ainda estava morando no Brasil, eu me conformava mais com essas coisas, porque elas tinham o peso da inevitabilidade. Falava, as coisas são assim mesmo, etc. Depois que eu mudei para cá, é que eu comecei a ficar cada vez mais assustado com essas absurdidades, porque isso não tem que acontecer. Então, se você observar, por exemplo, aqui, antes de eu vir para cá, antes de eu mudar para cá em 2005, no ano 2000 eu já tinha estado aqui e fui conversar trouxe um dossiê sobre o que estava acontecendo no Brasil, na América Latina, para levar para alguns intelectuais e tal, né? Não funcionou muito. Eles não estão muito interessados no Brasil. Mas, naquela época eu já aprendi muitas coisas. Por exemplo, quando eu visitei o Brent Bozell tinha lá um enorme edifício, né, cheio de computadores, com todos os principais noticiários de TV gravados, analisados, tabulados e transformados em estatísticas. Isso no ano 2000, quer dizer, 16 anos atrás. Na época também já tinha o site do David Horowitz, o Discover the Network, né? O outro Activist Cash. Né? Eles já sabiam todo o dinheiro dessa turma de onde sai. Eles já sabiam tudo. E no Brasil não é que eles não sabiam que precisava saber. De quem que eu estou falando? De estudantezinho, de molequinho que chegou agora, algum Kim Catacoquinho? Não, eu estou falando de oficiais de alta patente, eu estou falando de políticos experientes, estou falando de presidentes de partido. Eles não sabem que é preciso saber. Então você entende que o problema do Brasil não é comunismo, não é PT, não é Dilma, não é Lula. O problema é uma burrice fora do comum, anormal. É um problema de escala antropológica, gente. Então, se continuar assim, então realmente não haverá esperança para o Brasil. Agora, vocês estão vendo na Venezuela, o pessoal tudo nas ruas protestando lá contra o Maduro. Né? E o governo está reagindo com porrada, com tiro e tal, e eles não saem da rua. Eu falei, bom, mas Deus queira que não tenha lá um Tucano, um MBL, um Kim Catacoquinho. Eu vou fazer aí uma peregrinação até Nova York e volto já. Nós vamos entregar isso para o Congresso para resolver. Nós vamos para o tribunal, não sei das quantas. Espero que eles não caiam nessa. Mas, olha, pela minha experiência, ninguém na América Latina é tão burro quanto o brasileiro. Eu não conheço a América Latina inteira, mas eu já
Eu viajei, eu tive contatos em alguns lugares, fiz conferências no- 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 na Argentina, na Colômbia, no Peru, no México. Né? Venezuela nunca estive lá, mas conheço bem. Né? E eu garanto, por exemplo, que quando eu fazia conferência na Colômbia para militares, eu ficava aterrado com a diferença. Porque eles eram pessoas humildes, trabalhadoras, sérias, profissionais e que queriam saber. Né? E quando você fala para generais brasileiros, a primeira coisa que eles fazem é dar a impressão que eles já sabem. E, portanto, não precisa saber. Né? E imediatamente surgem o quê? Os pareceres sobre aspectos laterais, marginais, só para o sujeito mostrar que ele sabe alguma coisa. Quer dizer, não tem foco para discutir. Então, nessa coisa que eu estava falando sobre a apuração secreta, entrou lá um sujeito e disse que não é nem um burro, um homem de formação universitária. Disse, mas se a apuração fosse pública também poderia haver fraude. Eu sei, mas por que você está levantando esta hipótese quando não houve apuração pública? Se houvesse uma apuração pública com fraude, trataríamos deste problema. Hã? O fato é que não foi isso que aconteceu, então por que nós temos que discutir esta eleição fraudulenta e hipotética quando nós temos uma real na mão? Quer dizer, como é que faz para ajustar o foco do negro para ele saber que nós estamos falando do problema que aconteceu e não de um outro hipotético? Né? Assim como essa, aparecem milhares de observações. Olha, o Facebook tem essa vantagem, ele dá a temperatura mental do que está acontecendo. Quer dizer, você põe lá um post de 10 linhas, aparece 200 comentários. Então você tem uma ideia da opinião universitária, pelo menos. Né? E em 99% dos casos, as discussões, as tomadas de posição não têm a ver com o problema. Precisa ser por outra coisa. Por exemplo, a pessoa que apareceu diz, mas a Janaína é fabiana, é socialista fabiana. Falo, isso não tem a mais mínima importância, meu Deus do céu. É? Porque o que ela está fazendo lá não é uma política fabiana. O que ela está fazendo é um processo de impeachment. É? E do resultado desse processo não vai produzir a instauração do socialismo fabiano no Brasil. Então, se ela for socialista fabiana, até isto chegar a ter uma influência efetiva na política nacional, vai levar mais 20 anos. Então, por enquanto, só interessa esta atitude, a atividade real dela, não a ideologia hipotética. Eu já escrevi vários artigos dizendo como as pessoas não sabem dizer, não sabem o que é o sujeito ser comunista. Eles acham que ser comunista é ter uma convicção doutrinal. Eu digo, escuta, mas a maior parte dos comunistas tem convicção doutrinal nenhuma, eles mal conhecem o negócio. Se encontrar um comunista que tenha lido um manifesto comunista é uma raridade. O que interessa é o seguinte, ele está no partido, ele está trabalhando para o partido, ele está integrado na máquina. Então, você confundir, em primeiro lugar, você confundir uma ideologia com uma religião já é uma figura de linguagem perfeitamente imbecil, já superada. Né? Os caras dizem, não, isso aí é uma religião. Né? Em primeiro lugar, nem mesmo dentro das religiões a convicção subjetiva é importante. Então, qual a importância da convicção subjetiva no budismo? Zero. O budismo só interessa a prática. Qual é a importância da convicção subjetiva no islamismo? Zero. No islamismo é assim, pouco interessa se você acredita ou não, interessa que você obedeça. Se você obedece, você segue a lei, você é muçulmano, ponto final. Não é isso? E a jurisprudência islâmica diz, a convicção íntima só Deus sabe, não é da nossa conta. Né? E ele dizia, o profeta, o Maomé, os hipócritas são nossos amigos. Eles estão mentindo, mas eles obedecem. E, portanto, é isso que interessa. Então, a fé é um conceito que só existe no cristianismo, meu Deus do céu. Nem para as outras religiões ele serve. Agora, você transpõe não só para outra religião, mas para ideologias políticas, é uma coisa realmente de jumentos. Né? Quantas pessoas não raciocinam assim? Quantas vezes eu não tive que discutir com altos oficiais das Forças Armadas? Você está lendo com o Lula, dizendo que o Lula é comunista, mas ele não sabe nada disso aí. Eu falo, meu Deus, isso não tem importância.
No tempo que eu estava metido com o pessoal comunista, eu falei, bom, eu só conhecia 3 pessoas que estudavam comunismo, que era eu, o velho Nabuco Cara de Brito, o pessoal chamado Capitão, e um amigo meu chamado Roberto Negrão de Lima. Só nós ficávamos lá lendo Lênin, essas coisas, o resto não. O Rui Falcão, gente, que virou presidente do PT, o Rui Falcão não lia coisa nenhuma. E, no entanto, era um cara importante lá dentro. Então, e, em segundo lugar, você precisa ver que uma ideologia, ela não é uma doutrina no sentido que você tem, por exemplo, uma doutrina católica, né, que é uma sequência de afirmações dogmáticas de sentido absolutamente unívoco e sem possibilidade de interpretação, como é que se diz, enganosa ou ambígua. Então você tem um sistema lógico, tem uma lógica normativa, como se fosse uma constituição, que desce desde os primeiros princípios até suas últimas consequências. Se vocês querem um exemplo disso, você pega a Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino, onde ele começa lá, o que é Deus? Deus é isso, assim, assim, pá, 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 e vai descendo desde Deus até os bichinhos, né? Então, isso é uma doutrina religiosa. Uma ideologia pode ser assim? Nunca na vida. Não dá. Não é possível. A ideologia tem uma consistência lógica, evidentemente, mas a exploração da ambiguidade é um dos elementos fundamentais de toda ideologia. Para ele poder dizer e desdizer, se ele fizer uma doutrina muito esclarecida, ele não vai ter muito detalhada e lógica, ele não vai ter mobilidade. Portanto, a ideologia se transformará num obstáculo. Então a ideologia tem que ter um coeficiente de ambiguidade, sem o qual, inclusive, ela não terá a força publicitária, a força propagandística. Então, às vezes você vai precisar condensar a ideologia em slogans que a própria ideologia desmente. Isso é assim, é só você estudar um pouquinho, vamos dizer, a ciência dos discursos, e você vai ver que a coisa é assim. Então, mas por que ninguém sabe disso? Por que camaradas que estudaram ciência política, estudaram direito, não sabem disso? Talvez até eles tenham aprendido isto. Eles aprendem, mas não apreendem. Por quê? Porque você não tem a alta cultura que unifica e ordena tudo isso. Entendeu? Então, por exemplo, uma discussão entre pessoas que leram os mesmos livros, que têm as mesmas referências, e uma outra pessoa que não tem, a diferença assim, é nem da água para o vinho, a diferença é de alguma coisa para o nada, tá entendendo? Então, uma conversa entre pessoas com o mesmo nível de cultura alto, ela rende muito. Cada palavra tem, vamos dizer, uma riqueza de significado que os dois aprendem ao mesmo tempo. Eu lembro do tempo que eu conversava com o Bruno Tolentino, a gente entendia tudo que um entendia tudo que o outro está falando. Se fosse para explicar para o terceiro, fala, bom, podia dar mais trabalho, a não ser que fosse pessoa do mesmo nível de cultura. Então, num país onde falta isso, assim, a possibilidade do engano nas discussões públicas é monstruosa. E onde há engano nas discussões públicas, vai haver erros práticos. E os erros práticos vão ter consequências devastadoras. O custo do processo de impeachment é um desses erros. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente.
Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.